Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa teoria que, olha, bagunça um pouco a fronteira entre a mente e a matéria. É uma ideia que propõe que a consciência não é só uma espectadora do universo, mas uma parte ativa dele, quem sabe até a maestrina de uma grande sinfonia cósmica. Beleza, vamos começar com essa ideia poderosa do Nikola Tesla, porque ela prepara o terreno perfeitamente. E se a realidade, lá no fundo, não for sobre coisas sólidas, mas sobre princípios invisíveis? Coisas como energia, frequência e vibração. Essa pergunta leva a gente direto para o coração da teoria que vamos explorar. A proposta é que o mundo físico que a gente percebe é, na verdade, uma manifestação de informação. Pensa assim, não são tijolos, são bits. Para a gente entender bem essa nova ideia, primeiro vamos ver como ela se apoia no trabalho de alguns gigantes da ciência. As descobertas deles formam as peças do que a gente pode chamar de dança cósmica da informação. Primeiro, James Clerk Maxwell. Ele nos mostrou que a luz é uma onda autossustentável, sabe? Feita de campos elétricos e magnéticos que não precisam de nenhum meio material para viajar. Isso já revelou que a realidade pode ser construída sobre campos invisíveis, sobre puro potencial. Em seguida, vem a contribuição de Max Planck. Ele descobriu que a energia não é contínua. Ela vem em pacotinhos discretos, os famosos quanta. É quase como se o universo não fosse analógico, mas sim uma projeção digital, feita de pixels de energia. E aí, Erwin Schrödinger nos deu a função de onda. A ideia é que antes da gente medir alguma coisa, uma partícula não está num lugar específico. Ela existe como uma nuvem de probabilidades, um mar de possibilidades só esperando para se tornar real. Isso tudo leva a gente a uma pergunta fundamental. Se o universo é essa dança de campos, de pixels quânticos e nuvens de probabilidade, o que ou quem está regendo essa orquestra? O que transforma todo esse potencial em realidade concreta? E é aqui que entra uma proposta bem ousada. A teoria da energia informacional psicoquântica, ou EIPQ. O que ela sugere é que a consciência não é um acidente, um simples produto do cérebro. Ela seria uma parte ativa e fundamental da própria realidade. E quem seria o tal maestro? A teoria postula a existência do psíton. Pensa nele como a unidade fundamental, o quantum da informação consciente. Ele funcionaria como uma espécie de partícula mensageira, fazendo a ponte entre a intenção da mente e o mundo físico. O interessante é que essa teoria moderna também parece oferecer uma ponte para resolver um dos quebra-cabeças mais antigos da filosofia. A gente está falando do problema clássico de René Descartes. Ele dividiu a realidade em duas coisas, a coisa pensante, que é a mente, e a coisa extensa, que é o corpo físico. A grande questão que ficou por séculos foi como é que o fantasma imaterial consegue comandar a máquina material. Então, a teoria EIPQQ propõe o psíton como a ponte que estava faltando. Ele seria um mecanismo que permite que a mente, a coisa pensante, influencie o corpo, a coisa extensa, agindo diretamente lá no nível quântico. Seria uma forma de superar esse dualismo de Descartes. Agora vamos explorar um pouco as implicações disso e ver como essa teoria ecoa em outras ideias, tanto na ciência quanto nos padrões que a gente vê na natureza. Voltando ao Tesla, a ideia dele de ressonância serve como uma analogia perfeita aqui. A teoria sugere que diferentes estados mentais, como foco ou emoção, emitiriam psítons com frequências diferentes. Isso permitiria que a mente meio que sintonizasse e influenciasse probabilidades quânticas específicas. E a matemática na natureza? A sequência de Fibonacci, por exemplo, que a gente vê em galáxias e conchas, mostra um princípio de eficiência e crescimento. A teoria sugere que a consciência talvez opere de um jeito parecido, favorecendo soluções criativas e intuitivas que são elegantes e eficientes. A história do matemático Srinivasa Ramanujan é fascinante. Ele sonhava com equações que depois se provavam corretas. A teoria do psíton sugere que ele poderia ser a chave para esse tipo de intuição, permitindo acesso a uma espécie de biblioteca cósmica de informações. E olha, isso não é só filosofia. A teoria propõe um caminho bem claro para ser validada, um programa de pesquisa com 3 frentes. Primeiro, a modelagem matemática. Segundo, testes experimentais em física quântica e cosmologia. E terceiro, pesquisa na área de neurociência para testar se as afirmações batem. Para a gente concluir, vamos ampliar um pouco a visão e refletir sobre o que essa teoria poderia significar para o nosso lugar no universo. Essa citação do Carl Sagan é maravilhosa, né? Ela traz um sentimento de existência compartilhada, de conexão.
E isso ressoa diretamente com o coração dessa teoria. E aqui a gente chega na implicação final e talvez a mais incrível de todas. Se a teoria do Psítono estiver correta, esse dividir do Sagan não é só poesia. Sugere que as nossas mentes são como nós, em uma única e gigantesca teia cósmica de consciência, e que estamos participando ativamente da criação da realidade. E assim, a gente termina com essa pergunta: será que somos meros observadores da dança cósmica? Ou será que somos, de alguma forma, os próprios compositores da melodia do universo? A questão fica no ar.